Olá, sejam muito bem-vindos ao Panorama Criativo. Eu sou a Rita Nunes Ribeiro e este é um podcast sobre criatividade, onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa e ao mesmo tempo vamos dar a conhecer histórias de profissionais com diferentes contextos e áreas de atuação. A convidada de hoje é designer de moda e consultora de imagem. Conhecemos há muito pouco tempo, mas fico muito feliz pelos nossos caminhos terem cruzado. É a Kátia do Val. Olá, Kátia. Olá, Rita. Muito obrigada pelo convite e parabéns por este projeto. Eu estou muito feliz de ser tua convidada porque tu sabes que eu ouço desde o primeiro episódio. Obrigada por ouvires. É muito importante para mim também que haja alguém a ouvir e obrigada também por teres aceito este convite. A ideia de convidar e ter aqui alguém que seja designer de moda vem mesmo do facto de, primeiro, nós nunca tivemos ninguém desta área e tem contornos um bocadinho diferentes em termos de criatividade que podemos abordar. Eu não me queria alongar muito na parte, se calhar, dos cursos que tiramos, etc. Mas acho que é muito importante percebermos quem é a Kátia e porque é que foste para esta área, o que é que te chamou, desde quando? Eu sinto que estou ligada com esta área da moda desde muito pequenina, porque... aliás, nem me lembro bem quando começou, mas para mim sempre estive muito relacionada com isto. Quando era pequenina, eu passava muito tempo livre a recortar nas revistas da minha mãe, aquelas secções da moda e da beleza, e recortava tudo, colava em folhas, colava numa capinha e fazia ali tipo um portfólio de coisas que eu gostava. E interessava-me mesmo muito por uma parte da estética, pela revista, por tudo. E quando, já mais velha um bocadinho, lembro-me quando as minhas colegas começavam a comprar aquelas revistas de adolescente, a Bravo, o Super Pop, eu pedi ao meu pai e comecei a comprar a Vogue. E eu gostava mesmo muito de ler a revista, aquilo dizia-me mesmo muito, eu ficava mesmo fascinada, havia uma por mês e eu lia de trás para a frente e reparava nos pormenores todos. Nessa altura eu já conseguia distinguir as coleções dos designers, às vezes por pormenores, as modelos, sabia os nomes das modelos dos desfiles, de cor, de trás para a frente, sentia-me, era mesmo um entusiasmo muito grande estar em contacto com aquele mundo através da revista. Então, para mim, além disso, claro que eu descobria em mim outras partes criativas. Eu nunca pensei, quando era pequenina e se brincava, em ter uma profissão assim que não fosse mais criativa. Pensava sempre, sei lá, em ser... lá está, designer de moda, que na altura chamava estilista, mas, por exemplo, maquilhador, ou sempre alguma coisa muito relacionada com o mundo da arte e também muito da estética. E depois, quando eu fui para o secundário, eu fui para artes, mas antes mesmo de ir para o secundário, e até é curioso porque eu sou uma pessoa que às vezes em certas coisas fico assim a ponderar muito tempo e até sou um bocadinho indecisa. Mas na parte do curso que eu queria seguir, da licenciatura, eu já antes de ir para o secundário já tinha escolhido o curso. Eu sabia que era o curso que queria tirar na X universidade, então o meu foco já foi esse e tinha muita certeza daquilo, porque eu sabia que o meu futuro tinha que passar por alguma coisa relacionada com moda. Claro que quando cheguei à licenciatura era Design e Marketing de Moda. Uma pessoa está sempre vive um pouco no mundo cor-de-rosa e eu estava à espera de encontrar um curso muito criativo, mas não, era bastante técnico e era quase como uma engenharia têxtil. E claro que dá-me muito jeito também hoje em dia, às vezes consigo aplicar algum desse conhecimento mais técnico e mais de fios e processos. Mas na altura, por outro lado, também me senti um bocado frustrada porque eu estava à espera de encontrar algo mais criativo e tivemos muito pouca parte de criativa, era tudo muito mais organizado, planeado, mais técnico também. Pronto, e depois do curso eu achei que podia completar também a minha formação com um mestrado em comunicação de moda e eu pensei que, mais uma vez, que me levasse mais também a esse lado mais criativo e mais que eu queria estar em contacto, porque assim, eu sempre
quando escolhi o curso e tudo mais, o meu sonho de vida, de profissão, era ser diretora da Vogue Paris. E eu dizia muitas Nada vezes ambiciosa. isso. É verdade, eu dizia muitas vezes isso. O meu sonho era trabalhar na Vogue, principalmente na Vogue Paris, e queria logo ser diretora. Mas quando eu dizia isso, eu queria estar relacionada com aquele mundo da moda, não é? E moda muito associado também a Paris, e daí dizer isso. Então, claro, veio ali um bocadinho um choque da realidade, mas depois quando comecei no mestrado, também não era assim, era um bocadinho mais criativo, mas não muito assim. E quando foi para escolher o tema da dissertação, eu escolhi também sobre a Vogue Portugal. Mas quando eu estava a começar a fazer a tese, eu decidi começar a trabalhar, porque tinha um bocadinho aquela ânsia de começar a ganhar o meu dinheiro e tudo mais. Então achei que podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E os cursos aqui de moda em Portugal, principalmente, eu acho que principalmente aqui no Norte, são muito ligados à indústria têxtil que existe neste país, não é? Porque a maioria prepara-te para tu saíres do curso e ires trabalhar para uma fábrica, ires ter algum trabalho que, por mais que seja seres designer de moda ou designer gráfico, é sempre muito ali com limites e parâmetros que tens que seguir. Então eu, quando fui para essa fábrica, cheguei lá e aí é que eu tive mesmo o choque de realidade, porque eu vivia ainda com aquela ambição de estar muito ligada com o mundo da criatividade, da moda, do desenhar, ou então até mais da parte do styling e assim. E quando cheguei lá, entrei numa fábrica que eram só tiares e tinham lá pessoas que não eram designers, eram desenhadores, que era assim, que têm um programa específico, eram mais técnicos, então muito pouca criatividade, não é? E então tive mesmo esse choque de realidade. E aliás a fábrica era de Seamless, que depois foi um bocado o meu percurso até agora, mas eu na altura nem sabia muito bem o que era, não estava preparada para aquilo. E sim, depois aconteceu de ir um pouco por este caminho, sim. Então, tu dirias que trabalhar em Seamless, e especificamente quem trabalha nestas fábricas, vai com um sonho, e tu ias com este sonho, tu ias com um sonho de ok, agora vou conseguir expressar a minha criatividade e vou conseguir ser designer de moda, não é? E chegas lá e percebes que há uma realidade muito diferente, em que tens que aprender uma técnica, tens que aprender um programa, tens que aprender a fazer todo um trabalho que não estavas à espera, e sentes-te um bocadinho deslocada daquilo que é o sonho. Eu acho que o sonho da maior parte das pessoas que tira design de moda é sem dúvida conseguir ser criativo e criar coisas e novas conjunções e reinventar um bocado a moda, e há aqui algo que quebra, não é? Do nosso sonho, e o processo criativo fica muito comprometido. Sim, sem dúvida que sim. E quando chegas, no meu caso, eu tive que chegar lá e aprender. Eu tive mesmo uma formação nos primeiros dias para perceber o que aquilo era, e era sem dúvida muito, muito técnico, e adaptei-me e aprendi, mas realmente não, essa parte da criatividade, claro que eu estava lá a estagiar e como tinha algum tempo livre às vezes, não é? Ainda podia aplicar, porque aquilo funcionava assim, e é como funciona o Seamless nos fornecedores, nas fábricas. O cliente manda-te um briefing já com o desenho, ele é que faz, os designers do cliente é que fazem o design da peça. E no Seamless nós temos um programa especial onde tu fazes o desenho do molde à escala dos fios que vais utilizar. Então aquilo é muito fazer contas, tens que fazer muitas contas para acertar o desenho, conforme então a escala e também com a afinação dos tiares. E então tu podes ter alguma parte de pôr um bocadinho de criatividade na escolha das estruturas que vais usar ou não, mas sem dúvida que a peça, o final da peça, como ela vai ficar, a decisão é do cliente. Então sim, é um processo ali muito técnico, mas eu acabei por, neste tempo,
ir-me desconectando com a minha parte mais criativa e mais sonhadora também. Então comecei a tentar mesmo aprender aquilo. Então eu posso explicar um bocadinho o que é que consiste o seamless, que é uma técnica de uma peça sem costuras na lateral. Então tu nesse molde fazes já os desenhos das estruturas que vão sair nesse tubo, nessa malha, as linhas de corte. Depois é feita uma programação do desenho por um técnico, e eu lembro-me que na altura nessa fábrica me queriam ensinar a fazer a programação desse desenho e tentaram mesmo, ainda fiz, mas na altura lá está, nem queria muito, porque então era a parte mesmo muito técnica e eu sentia-me mesmo Sentias que te estavas a perder naquilo, não é? Estavas-te a perder cada vez mais. Sim, verdade. E tu querias voltar para um lado muito mais criativo. Sim, isso mesmo. E depois pronto, esse programa vai ao tiar e sai um tubo que ainda não está nas medidas, depois vai à tinturaria e é feito o processo de tingimento e encolhimento, e depois vai à confecção então para acabar a peça, para ter as costuras normalmente de cima das cavas ou do decote, porque aí não sai no tubo, não é? Então é mesmo um processo completo, é uma tecnologia super interessante, sem dúvida, mas inovadora também, e pode-se aplicar, e hoje em dia eu vejo que pode-se aplicar muita criatividade aí, mas como técnica, não é? Como desenhadora, o desenho já está feito por outra pessoa, então tu tens que reinterpretá-lo. Então foi assim mais difícil, mas como eu ainda tinha esse sonho, eu lembro-me que no final do estágio quiseram ficar comigo e eu não quis ficar, porque eu ainda tinha a esperança de poder lutar e ficar a trabalhar em alguma coisa que tivesse mais a ver comigo. Mas nesses meses, enquanto acabava a tese sobre a Vogue Portugal, lá está, eu tentava também arranjar emprego na altura, e por acaso todas as entrevistas que foi, mesmo que não fossem de seamless e de convencional, não me parecia que nada fosse muito criativo, porque lá está, a indústria têxtil, tu já tens parâmetros, como eu disse, que tens que seguir e tudo mais, não é completamente livre, e ok, porque tem que ser assim. Mas pronto, eu ainda tentei, só que acabei por voltar ao seamless para outra fábrica, como já tinha algum conhecimento, e como não existe, e pelo menos na altura não existia assim tantas pessoas que tivessem conhecimento na área, acabei por ficar noutra. Depois de ter trabalhado na Zara e tudo mais, fiquei a trabalhar nessa fábrica de seamless outra vez, sim. Mas pronto, agora tens um papel um bocadinho diferente, onde já podes aplicar um pouco mais dessa criatividade, também mais ligada à moda, e também um bocadinho ligada às tendências. Ou seja, como a moda é cíclica, tu tens de estar sempre muito atenta às tendências, não só pelo teu trabalho full time, que, enquanto designer de moda seamless, mas também porque depois tens outra atividade. Mas aquilo que eu também gostava de perceber é, sendo a moda tão cíclica, como é que tu consegues inovar? Ou se é que consegues, porque lá está, é difícil. Sim, no meu emprego atual, e eu agora trabalho na outra parte, e eu desenho e depois o meu desenho vai para a fábrica, não é? E então, como nós aqui não trabalhamos por coleções, lançamos muitos produtos, eu e os meus colegas que desenhamos tentamos sempre estar atentos às tendências, claro, mas mais importante do que isso é o foco na inovação, tanto dos fios como da peça em si, e também que a peça assente bem, que tenha um bom fit, que seja a máxima qualidade possível sempre. Então, claro que estamos atentos a tendências, mas também muito, se calhar, não só as tendências de forma geral, mas, por exemplo, a pormenores de estruturas de malhas e assim, porque isso aí também é importante, porque agora cada vez mais a moda está muito ligada à parte desportiva, não é? E então, como esta área pode ser lifestyle, mas também é muito ligada ao activewear, há muitas estruturas e assim que vamos buscar inspiração também.
E pronto, claro que também aqui ajuda a termos esse contacto fácil com a fábrica, porque nos permite ter uma comunicação maior e ser mais rápidos também no desenvolvimento e assim a criatividade flui um bocadinho melhor. Depois, como consultora, claro, aí tenho que estar atenta às tendências de moda, mas já de forma geral e já consigo aí ver muitos desfiles e estar na mesma a ler a Vogue e tirar muita coisa que pode ser importante. E hoje em dia também com as redes sociais, a verdade é que tu já nem precisas de procurar muito na net pelas tendências, elas aparecem-te, não é, à tua frente, porque muitas tendências são ditadas pelos influencers e a verdade é que te está sempre a aparecer e acabas por estar mais conectado com o presente, digamos assim. Sim, é como também estavas a dizer, sempre foi um interesse teu, portanto, a partida tu acabas sempre por absorver esse conteúdo, mesmo que não tivesses a fazer consultoria de imagem, verdade. Isso é um interesse teu, genuíno, desde sempre, está no teu quase ADN, portanto é normal que estejas sempre atenta. E é interessante que tu estás a aproveitar um interesse teu no qual também te formaste para começar uma nova trajetória também, aqui uma coisa um bocadinho que tu chamas um hobby, mas não é bem um hobby. É um hobby e é também uma atividade, não é? Que Sim. É a consultoria de imagem. E tu tens clientes e fazes todo um trabalho com elas. Como é que isso começou? Olha, eu acho que isto começou mesmo em resgatar um sonho antigo. Lá está, como eu queria ter essa ligação mais à estética, mais à imagem, mais à comunicação também. Mas o meu caminho acabou por me levar para sítios diferentes e depois houve um dia que senti que não estava assim numa fase muito, muito positiva e estava um pouco desanimada e cruzei-me com essa informação de consultoria de imagem e vi um curso e decidi fazer. E a verdade é que desde que me interessei em fazer isso, em aprender, porque né, já tinha muitas bases, mas decidi mesmo aprender assim de forma mais específica, comecei logo a trabalhar, comecei logo a ter clientes e a trabalhar, e a verdade é que também foi importante, claro, ganhar a coragem para dar esse passo, porque muitas vezes nós até queremos aprender algo novo ou fazer algo novo e achamos que primeiro é difícil fazer essa transição, porque às vezes achamos que temos que quase deitar fora todo o nosso percurso de aprendizagem na escola e também a nossa experiência profissional. Mas aqui eu consegui conjugar as duas coisas, então o importante também para dar esse passo é ter a coragem de achar, sim, eu posso fazer isto, se eu quero, eu posso fazer isto. E é o que falta a muita gente também ter e eu entendo perfeitamente, que é ter essa coragem e essa motivação de acreditarem e confiarem que são capazes de fazer. Então surgiu assim, eu acredito que surgiu na hora certa, mas assim, muito por acaso mesmo. Eu cruzei-me com a informação e fiquei logo muito entusiasmada e pensei, isto é feito mesmo à minha medida, é isto que eu quero. É isto que tu queres fazer. Pá, isso é espetacular, teres encontrado uma coisa que tu adoras, porque já adoravas, tudo o que tem a ver com moda, e poderes passar esse conhecimento que tu tens vindo a adquirir ao longo dos últimos anos, a quase desde que nasceste, passares esse conhecimento a alguém, isso é muito fixe. Como é que, por exemplo, vou imaginar aqui hipoteticamente, então uma pessoa vai ter contigo através Sim. das tuas redes sociais e diz-te, Kátia, pá, tenho um problema, não sei vestir muito bem e isto está-me a começar a afetar imenso a todos os níveis. Como é que vês tu, como é que isso funciona? Olha, eu acho que a consultoria de imagem vai muito para além do vestir bem. Com o processo da consultoria existe um ganho de autoestima e autoconhecimento que é muito importante.
Acredito que devemos passar mesmo todo o nosso conhecimento para a cliente para que ela saiba o que realmente a valoriza e consiga também adaptar esse conhecimento no dia a dia, para que não seja só uma fase, mas fique com ela, que ela tenha o conhecimento para conseguir depois saber o que escolher e o que a valoriza mais. Então, quando ela vem ter comigo, eu tenho primeiro que fazer um estudo dos objetivos dela e da pessoa, porque eu acredito que seja um processo, e é assim que eu trabalho, adaptado a cada pessoa. Então não podemos usar nem o mesmo processo, nem as mesmas técnicas, porque nós somos seres únicos, temos necessidades diferentes, estilos de vida diferentes. Então eu tenho sempre que ouvir muito a cliente, estudar a cliente, mesmo o seu comportamento e tudo mais, porque a consultoria vai ter um impacto muito forte na vida da pessoa, não só por exemplo, vou dar aqui uns exemplos no trabalho. Quando a pessoa passa pelo processo da consultoria, muitas vezes consegue ter uma imagem mais forte, mais conectada com ela. E na vida profissional consegue às vezes que os colegas de trabalho olhem para ela como uma pessoa que ela realmente é, com a força que ela quer passar, que muitas vezes o que acontece é que a pessoa está desconectada com a imagem. Por exemplo, mesmo na vida pessoal, às vezes nas relações mais íntimas, o facto da cliente ganhar mais confiança também começa a ter uma vida diferente e as pessoas reparam à volta dela, a vida também muda. Ou então, por exemplo, empreendedores ou pessoas que têm novos projetos precisam quase passar ali uma nova fase de vida, então sentem que a imagem que tinham já não é correspondente com aquilo que elas são nesta fase e a imagem não está a acompanhar aquilo que elas se querem tornar. Então, claro que a imagem que transmitimos diz muito de nós mesmos antes de falarmos e é um meio de nos relacionarmos uns com os outros e mesmo com nós próprios quando nos olharmos ao espelho. Por isso é essencial estar alinhada com quem nós somos e o meu foco é sempre perceber como é que a pessoa, mais do que como ela é fisicamente, é conhecer os seus objetivos pessoais, profissionais, entender também a sua individualidade, como se comporta, o seu estilo de vida, porque é mais do que só ser roupa. Então o que eu faço com cada pessoa é através desse mapa mental, digamos assim, sobre o cliente, montar um processo que seja adequado para cada pessoa. E não existem de todo duas consultorias iguais, porque tanto pela evolução e estudo que eu estou sempre a tentar fazer, estou sempre a tentar ler sobre o assunto, tirar cursos que me possam de alguma maneira ganhar outro conhecimento para depois conseguir trazer riqueza e valorização a este processo, mas também porque há essa evolução de cada cliente, é diferente, então o processo tem mesmo que ser adaptado a cada um. E claro, também é importante depois darmos as dicas mais práticas da roupa para que facilite o processo de cada pessoa, mas eu acho que o importante aqui é, quando eu conheço a cliente, saber ouvir, saber entender, para que o processo seja completamente exclusivo e individual. Sim, tu no fundo estás a criar uma marca pessoal para aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa já pronto, tem a sua personalidade, tem o seu trabalho, mas se calhar essa desconexão que falas daquilo que a pessoa é realmente e daquilo que a pessoa transmite ser é grande falha, e tu aí estás quase a olhar para a pessoa como se, ok, bora lá construir aqui uma marca à volta disto e passar aquilo que realmente a pessoa é. A pessoa é isto e por isso é que tens que estudar a pessoa. Portanto, é um processo um bocado diferente o processo, porque no fundo tu podes propor coisas que a pessoa não entende se não ouvir o que tu estás a dizer, e pode até haver alguns constrangimentos. Não sei se alguma vez te aconteceu com alguém de tu propores uma coisa e a pessoa não aceitar logo à partida. Não me lembro assim de nenhuma situação muito que me tenha marcado, porque também quando eu faço a consultoria de imagem, eu tenho que perceber também que a cliente que eu vou trabalhar também está comprometida com o processo, porque se eu aceitar uma cliente que eu noto que ela não está muito, quer fazer aquilo e acha que o facto de passar por este processo eu vou conseguir sozinha fazer a evolução dela e tudo mais,
porque no fundo isto é uma conexão com aquilo que ela é no seu interior, não é uma mudança, normalmente é uma conexão com aquilo que ela já é, mas que não sabe que é fisicamente, ou através da imagem. Então tem que haver esse compromisso também de ambas as partes, e muitas vezes eu sei que as pessoas estão ainda num degrau da escada que podem não estar preparadas para pisar o degrau a seguir, a nível, por exemplo, de experimentar alguma peça diferente ou um corte diferente, mas eu tento sempre conversar com elas e perceber isso no início. Se elas têm essa abertura para experimentar coisas que não estejam habituadas, mas que consigam dar a chance, ou se não. E normalmente, como a pessoa está comprometida com o processo, não se importa de experimentar. Claro que já me aconteceu de eu sugerir alguma peça e a pessoa comprar, experimentar, dizer que não estava no início a gostar muito, nem a sentir que aquilo fazia muito parte dela, e passado uns dias dizer que estava a adorar e que afinal era mesmo aquilo. Porque lá está, eu já vou propor conhecendo um bocadinho aquilo que a pessoa é, e às vezes eu já estou a ver mais além daquilo que ela se pode tornar, e ela ainda está muito, muito presa e ainda vai a pisar muito devagarinho. Mas não tenho, sem ser assim, não tenho nenhuma história que seja assim muito dramática com isso, porque lá está, sempre aquela conexão. É muito importante também que todo o processo seja alinhado com a pessoa, para compreender o que é que ela quer, o que é que ela não quer, e assim já conseguimos no fim também montar ali quando, por exemplo, estamos a falar na parte da roupa, se montarmos um armário, já sabemos mais ou menos que aquilo vai ter a ver com a pessoa, sim. Isso, ou seja, basicamente tu garantes é que há muita comunicação, que a pessoa está confortável com aquilo que está a fazer contigo. E há aqui um momento engraçado que tu estavas a dizer, que estudas a pessoa. Tu estudas a pessoa não só através das sessões que tens com essa pessoa, não é? Mas também investigas um bocado mesmo, vais às redes sociais e tentas mesmo perceber quem é esta pessoa. Será que ela não está a dizer que tem muitos amigos, ou ela tem mesmo muitos amigos? Isso contribui para o processo criativo. Eu acho que isso é muito agir, porque isso é quase uma junção entre seres consultora de imagem e seres uma psicóloga que está a tentar perceber, a apanhar os pontos os pontos de personalidade. E não estou com isto toda a querer ser má para os psicólogos, só estou a dizer que tem esse lado. Faz sentido, porque é isso. É claro que eu vou sempre espreitar as redes sociais, mas eu já faço perguntas estratégicas para conhecer mais a pessoa, para estar alinhada com ela. Já faço algumas reuniões, porque, por exemplo, na primeira, claro que no início pode haver sempre ali alguma tensão e a pessoa não me estar a dizer tudo, mas também existe um inquérito onde eu vou percebendo outras coisas que eu não vou perguntando por ali, e depois também o comportamento da pessoa, como ela está contigo, como não, também te pode dizer muito daí, mesmo. E claro, indo para outro tema, mesmo agora, por exemplo, estou a tirar outro curso sobre morfopsicologia, e isso ajuda-me não só a entender melhor a cliente e saber como posso falar com ela, mas também dar-lhe dicas para o que é que a sua cara, por exemplo, pode passar, e se ela quiser passar uma parte mais autoritária, como é que pode fazer, se quiser passar uma parte assim mais sensível, como é que pode fazer. E pronto, isso dá sempre para... Vou tentando, sem criar muita pressão, parecendo uma coisa muito fluida. Eu tenho mesmo que fazer esse trabalho de estudo da pessoa, porque isso vai ser fundamental para que o processo corra bem, não é? Para que esteja tudo mesmo alinhado. E lá está, com esse compromisso de ambas as partes, também não há problema se eu a meio sentir que preciso de mais informação ou tudo mais, de ter essa relação com o cliente e perguntar-lhe mesmo mais algumas questões ou assim, que não há problema. E sim, acaba, psicóloga não diria, mas é engraçado porque, como é um processo tão íntimo, que a pessoa está a confiar em ti, não só os seus defeitos que ela acha defeitos, as suas qualidades, o seu corpo, os seus receios, não é? Ela está mesmo a confiar em ti, então acaba por se criar uma relação
assim até mais íntima e bonita, porque ela tem que confiar em ti, tu tens que confiar nela, e cria-se ali uma ligação que eu acho muito interessante, porque não conheces a pessoa de todo e de repente passas a conhecer a pessoa muito bem. E essa partilha é sem dúvida, eu diria, uma parte muito positiva neste trabalho. Claro que o final, o resultado final e ver a transformação e essa evolução na vida das pessoas é o que me deixa mais feliz, mas surpreendentemente tem-me deixado muito feliz esta parte de criar essa ligação com as pessoas, sim. Isso aí deve ser muito a porrer. E eu também sinto isso com as pessoas com quem tenho cruzado aqui para o podcast. Acabas por conhecer um lado da pessoa que provavelmente não ias conhecer de outra forma. E isso Sim. É muito giro. Também acho que contribui imenso, não só para ti enquanto pessoa, que estás a aprender também a lidar ainda com mais pessoas do que estavas habituada, como também acabas sempre por aprender alguma coisa com o outro, não é? E eu aqui estou a aprender imensa coisa contigo. Portanto, olha, acho que também é interessante perceber onde é que tu, para além de, obviamente, tens cursos e tu interessas-te por coisas que vês na internet e Vogue, etc. Mas em termos de inspirações, gostavas de recomendar assim alguém, ou uma página, ou um website interessante para as pessoas poderem ir ver e se inspirarem no sentido de moda e de coisas de consultoria, ou talvez outro tema que tu achas relevante? É assim, como cada pessoa tem um estilo diferente, às vezes o estar a indicar uma página ou outra umas pessoas vão se identificar e outras não. Mas no fundo, por exemplo, onde eu vou buscar inspiração, há algumas páginas e algumas pessoas que me inspiram, não só pela parte estética, mas por aquilo que elas vão criando e tudo mais. E há, por exemplo, uma parisiense que eu sigo nas redes sociais, e eu sou muito fã dela já há muitos anos, e ela entretanto criou uma marca, e claro que a estética dela e a marca, eu identifico-me, e por isso é que se calhar gosto. Alguém que tenha um estilo muito diferente pode não se identificar. Eu posso dizer quem é, que é a Jeanne Damas. Eu gosto muito dela e realmente vou muitas vezes lá para quando preciso buscar alguma inspiração, mas como ela há várias que também me acontece isso. Assim, falando mais numa parte de redes sociais. Depois há um site que eu gosto muito de ir, porque eu desde sempre também me interessei muito, mesmo antes disso ser assim assunto, sobre street style, que eu acho que é mesmo muito fixe o que as pessoas fazem com a roupa, e os fotógrafos vão captar mesmo essa essência das pessoas e elas mostram a sua personalidade através da roupa, e no fundo é um bocado isso que nós fazemos todos. Mas as pessoas que são mais criativas ou que não têm certos limites, não é? Vão mesmo transmitir aquilo que elas são através daquilo que elas vestem. Então eu gosto muito do Style du Monde. E depois podemos deixar aí, mas também podem também seguir no meu Instagram, que eu muitas vezes vou deixando lá páginas de inspiração e tudo mais. Sempre que vejo assim alguma pessoa que eu acho que pode ser interessante para inspirar mais pessoas, ou uma página, eu deixo sempre lá, então podem me seguir. Sim, é verdade. Vou deixar aqui também na descrição do episódio o Instagram da Kátia. Ela costuma fazer posts muito giros também sobre inspirações, tendências. Portanto, se interessam por este tema, vão seguir, porque realmente vão gostar do conteúdo. Acho que tem muita coisa para muita gente diferente. Portanto, acho que tu, apesar obviamente que tu tens o teu interesse e gostas de tendências, etc., mas tem coisas para cada pessoa. Acho que dá para jogar com estilos diferentes. Eu tento fazer isso porque a minha página é muito recente. Lá está, eu comecei a ter clientes e tudo, e eu ainda nem sequer tinha página no Instagram. Só depois é que criei. E criei mesmo há pouco tempo, e a verdade é que até tenho posto algumas coisas, mas ainda não como eu quero. Eu agora estou a apostar em fazer mais o conteúdo que tenha mesmo a ver comigo e que tenha um bocadinho de mim também lá. Mais informativo, que é como eu gosto, que não seja um conteúdo só de arrastar para o lado e que a pessoa vai ver imagens, mas que depois pode não se identificar, mas estou a tentar passar alguma informação útil para que as pessoas
que não façam consultoria também possam tirar algumas dicas de lá para o seu dia-a-dia. Pronto, e claro que é um processo também que demora, não é? Porque é preciso alguma pesquisa e a montagem e tudo mais, mas a verdade é que eu quero apostar nisso e ter algum conteúdo que seja mais do que bonito, que possa ser útil. Mas sim, vamos ver como é que corre daqui para a frente. E eu já sei que tu já me tinhas dito que 2023 vai ser um grande ano para ti, em termos profissionais. Estás aí a cozer coisas que vais soltar em 2023. Portanto, não sei se podes desvendar alguma dessas coisas ou se as pessoas só têm que seguir para ir descobrir o que é. Sim, primeiro convém seguir, até porque eu estou com assim algum... Eu não tenho nenhum plano muito definido ainda para 2023, mas eu estou a apostar em algumas coisas, não é? E acho que, por exemplo, fazer um curso ou, por exemplo, um canal no YouTube seria interessante para mostrar o meu conhecimento e chegar a mais pessoas. Eu não estou a dizer com isto que vai existir, porque lá está, é preciso também dar esse passo e conseguir ter essa coragem para fazer e tudo mais. Mas sim, os planos passam por aí, por desenvolver um curso para ajudar mais pessoas, para chegar àquelas mulheres que precisam da minha ajuda. Essencialmente é isso. Olha, quem estiver a ouvir e estiver interessado no teu canal do YouTube ou no teu curso, que te mande uma mensagem a dizer: Kátia, por favor, não desistas, porque eu quero muito isso. E assim também já ficas com algum feedback. Eu acho que também é bom teres dito isso em voz alta. É quase um compromisso de agora vou ter que fazer. Também acho que sim, mas vamos ver. Eu acho que vai dar uma força. Pronto. Olha, Kátia, e com isto terminamos. Muito obrigada por teres vindo. Gostei mesmo muito da nossa conversa. Acho que foi muito interessante mesmo. Quem tem interesse nestes temas da moda ou consultoria de imagem, acho que é uma porta aberta também para poder falar contigo e fazer as perguntas que tiver. Se tiverem dúvidas, eu acho que acaba por abrir aqui também um espectro diferente de ti, porque lá está, és consultora, mas também tens um full-time job de uma técnica muito específica e isso é muito, muito interessante mesmo. Acho que tens uma dualidade diferente. E gosto muito das duas coisas mesmo, por lá está, por isso é que faço as duas. Não? Gosto da conjugação, é diferente, mas acaba por se completar, sim. Mas pronto, olha, e com isto terminamos. Obrigada. Obrigada eu, Rita. A ti que estás desse lado, muito obrigada por teres ouvido este episódio do Panorama Criativo e vemo-nos no próximo episódio.